Isaías viveu 700 anos antes do Messias vir e pregar pelas terras de Israel. Mas o Espírito de Cristo estava no Antigo Testamento revelando Jesus. E quando nós lemos Isaías, que é o profeta messiânico, nós podemos ver detalhes, nós podemos ver uma clareza, nós podemos ver uma realidade até maior do que nos evangelhos de Jesus a respeito do próprio Cristo, a respeito do próprio Jesus. Uma das funções do profeta Isaías era falar da cruz. E o capítulo 52, o capítulo 53 refere-se à cruz de Cristo, à cruz do Senhor. Veja que Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele não veio aqui na terra para andar por sobre o mar, Ele não veio aqui na terra para multiplicar, também para expulsar demônios. Ele veio para a cruz. O propósito de Jesus era a cruz, era morrer nessa cruz. E Isaías, 700 anos antes de Cristo morrer na cruz, ele pôde ver Jesus na cruz. E ele pôde ter uma clareza, uma realidade tão grande, que ele conta detalhes, e parece que Isaías, pelo texto que nós lemos aqui, parece que Isaías estava diante da cruz, vendo o que estava acontecendo com Jesus. Então Isaías começa dizendo: quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? São duas perguntas. Quem crê na pregação da cruz? E para quem, qual pessoa é revelado o braço do Senhor? Bom, então são duas perguntas aqui. Quem crê na mensagem que a cruz transmite? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: a quem foi revelado? Quem tem clareza? Quem tem realidade? Quem tem entendimento do braço do Senhor? Porque a cruz, ela fala da pregação. A nossa pregação é Cristo e esse crucificado. E a cruz fala do braço do Senhor, porque o braço do Senhor estava ali na cruz para nos salvar, nos redimir, nos abençoar, nos curar. Então são duas perguntas que Isaías começa aqui. Quem crê na pregação da cruz e para quem isso é revelado? Veja que é uma pergunta que parece ser sem sentido, mas nós que frequentamos a igreja há mais de 3 anos, se você tem um pouquinho de inteligência, se você tem um pouquinho de experiência, você vai perceber que nem todo mundo que está dentro da igreja tem a revelação, o descortinar, a clareza do braço do Senhor, do poder de Deus, da obra da cruz. Você vai perceber que tem pessoas que até agora, elas não conseguiram compreender, porque é uma revelação que o Espírito de Deus traz para nós, o altar, que é a cruz. Agora veja que Jesus veio para a cruz, a mensagem é a cruz, e o poder de Deus está naquela obra da cruz. Então o poder de Deus não está na minha oração, o poder de Deus não está no meu jejum, o poder de Deus não está naquilo que eu faço. O poder de Deus, o braço do Senhor, está completamente na cruz de Jesus Cristo, na obra do Senhor. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com a obra de Jesus. Agora veja, irmãos, que Jesus, Isaías dá detalhe aqui que ele como um renovo perante Deus, ele foi como um renovo, criando raízes numa terra seca. Veja que Jesus, ele apareceu em Israel, num tempo de muita sequidão, num tempo em que as pessoas não conheciam Deus, em que as pessoas estavam afastadas do Senhor, em que cada um andava pelo seu próprio caminho, cada pessoa fazia o que bem entendia, cada pessoa vivia de acordo com seus próprios interesses. Era um tempo de muita escassez,
Então, Isaías diz aqui que Jesus, ele, como um renovo, como um brotinho num tronco seco, esse brotinho num tronco seco, a nação de Deus, a nação de Israel que estava desviada do Senhor. E como um milagre, você sabe que um tronco seco não gera mais nada, mas aí aqui está dizendo que Jesus, como um renovo, como um brotinho muito pequeno, ele apareceu. Um homem normal, comum. Por isso a Bíblia fala que como um renovo, numa terra seca, num tronco seco, não parecia que aquele homem era o Salvador. Olhando para ele, as pessoas viam um homem normal. Não parecia que aquele homem ia mudar todas as coisas, que aquele homem ia salvar o mundo, que ia ser o antes e o depois de Cristo, depois desse homem. As pessoas, quando viam a Cristo, era um homem comum, era um homem normal. Ali, ele nasceu como um brotinho pequeno e começou a sua obra. E a sua obra tinha o propósito de chegar naquela cruz. Então, Isaías está vendo agora Jesus na cruz. E lá naquela cruz, Jesus sofreu muito. Jesus sofreu de uma maneira que nós nunca vamos entender. A gente canta aqui uma música que fala assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Ninguém vai saber o preço do pecado lá na cruz. Agora no versículo 2, eu queria que você visse aí o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha formosura. Então veja que Isaías está vendo Jesus na cruz. Jesus ficou 6 horas na cruz. E Isaías está vendo as 3 horas finais de Jesus. Esse texto aqui está se referindo às 3 horas finais de Cristo. As 3 primeiras horas, das 9 da manhã ao meio-dia, Jesus estava sofrendo de maneira física, sofrimentos físicos. Ele havia passado por chicotadas, ele havia passado por humilhações. As 3 primeiras horas, então, fala de um sofrimento físico, de dor. Mas as 3 últimas horas, fala de sofrimentos espirituais. Então, Isaías 53 e o Salmo 22, eles falam justamente dessas 3 últimas horas. Nessas 3 últimas horas, foram as 3 últimas horas mais difíceis de nosso Salvador. Por quê? Porque ele não queria que o pecado separasse ele de Deus. Aqui nessas últimas 3 horas, Isaías está vendo ele aqui, está dizendo que ele está sem aparência, sem formosura. Jesus, nessas últimas 3 horas, o rosto dele transfigurou. Quando diz aparência, está falando do rosto. Mas quando diz formosura, está falando do corpo. Então naquela cruz, quando Cristo foi crucificado, ele era um homem normal até então, como os outros 2 ladrões que foram crucificados com ele. Mas nas últimas 3 horas finais, o rosto dele transfigurou. E o corpo dele também transfigurou. Então a aparência e o corpo dele tomaram uma outra forma, que é a forma do pecado, da maldição, da doença. Então vou falar essas 3 coisas de novo para você entender. O rosto dele mudou, o corpo dele mudou na cruz, nas 3 últimas horas, do meio-dia às 3, por causa do pecado, por causa da maldição e por causa das enfermidades. Veio sobre ele essa carga. As 3 primeiras horas ele estava ali sofrendo dores, cãibras,
asfixia, mas as últimas três, de repente, vem sobre ele o pecado, vem sobre ele a maldição, vem sobre ele a enfermidade, e o rosto dele então toma uma outra forma, e o corpo dele toma uma outra forma. Então eu gostaria que você fosse para o Salmo 22, você que tem a Bíblia aí, pega a sua Bíblia, acha o Salmo 22, acha o Salmo 22, glória a Deus. Versículo 14. Bom, o Salmo 22 também está no Antigo Testamento. O Salmo 22 foi escrito 1000 anos antes da cruz. Davi é o seu autor. E Davi também é um escritor messiânico. O Salmo 22, eu gostaria que vocês, chegando em casa, lessem o Salmo 22. A gente pergunta assim, o que Cristo ficou fazendo 6 horas na cruz? Ele recitou o Salmo 22 ininterruptamente. Ele orava o Salmo 22 nessas 6 horas. É o Salmo da cruz. Então o Salmo 22, ele revela muito mais do que aconteceu com Cristo do que os próprios evangelhos. No versículo 14 diz assim, ó: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro em mim. Então isso é uma oração, Cristo está na cruz ali, falando essa oração do Salmo 22. E o Salmo 22, ele não só é a oração de Cristo na cruz, ele mostra o que estava acontecendo com Cristo. Vai bater com Isaías. Isaías está dizendo que ele não tem parecer, que ele não tem formosura, que os homens olhando para ele não viam nada que o desejasse, ou seja, ele estava completamente desconfigurado. E aí nós vamos entender que ele diz aqui que derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o coração abateu. Então quando deu meio-dia, quando o pecado veio, quando a maldição veio, quando as doenças vieram sobre Cristo, o coração de Jesus se abateu, derreteu. Então o rosto dele começou a mudar por aí. Mas aqui diz que ele se derramou como água. Veja, o corpo dele ficou mole, flácido, porque Cristo era um homem que não tinha pecado, e Cristo era um homem que tinha muita saúde, muito vigor. Vigor, no hebraico, fala de ter muita água no corpo. Veja, quando a gente vai envelhecendo, nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a água do corpo, aí a pele vai caindo, nós vamos ficando fracos, porque nosso corpo perde o poder de ter a água, do vigor. Então quando o pecado veio, junto com a maldição e com a enfermidade, o corpo de Jesus perdeu aquela rigidez. Ele era um homem forte, ele era um homem que caminhava, um homem normal, deveria ser o homem mais bonito da terra. Pensa bem, Cristo deveria ser o homem mais atraente que já existiu na face da terra, porque Cristo não nasceu com pecado, então Cristo não tinha ruga, Cristo não tinha fraqueza, Cristo não tinha deformidades, Cristo não tinha nada, ele era o homem mais belo que possa existir. Há um texto muito antigo que diz que é de um homem que viveu no tempo de Jesus, que viu Jesus, e conta que um homem dando relato do primeiro século, dizendo que ele era incomparável em beleza, que seus cabelos eram incomparáveis em brilho, que sua barba era incomparável, seus olhos, seu corpo. Agora, aqui na cruz, irmãos, ele perde o vigor e os ossos ficam desconjuntados,
Porque entrou a doença, o pecado estava sobre ele e as maldições. Agora olha só, o Salmo 22, se você ler, você vai ver coisas trágicas acontecendo aqui. E era o espiritual daquele Gólgota. Por que nós falamos que a cruz é o altar? Veja, o Gólgota é um monte que está 150 metros acima. É um monte pequeno. Cristo está lá em cima. Cristo é o altar de Deus. No versículo 6 aqui, 22:6, diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então Cristo está dizendo, Jesus está orando isso na cruz. E Jesus está dizendo, eu sou um verme e não sou homem. Porque naquele momento ali, você já imaginou? Quem faz a obra de Deus aqui sabe. A gente chega numa casa, tem um demônio na casa. Como o nosso corpo fica? Meu Deus. Fica fora do sério, nosso corpo abate. Uma doença que a gente tem. Irmão, muda todo o nosso humor. Muda toda a nossa vida. Então, Cristo está com as doenças. E o pecado? O pecado é o pior inimigo de Deus e o pior inimigo do homem. O que Adão praticou lá no Éden caiu sobre Cristo. E as maldições? Todas aquelas maldições de Deuteronômio 28, do versículo 15 ao final. Mais de 40 maldições, 46, caiu sobre Cristo. Então Cristo diz assim na cruz: eu sou um verme, eu sou um bicho, eu não sou um homem, eu sou vergonha dos homens e desprezado. Agora eu queria que você fosse aqui no versículo 12, nós só estamos vendo algumas coisas aqui no versículo 12, seria importante a gente estudar esse salmo, mas não é o meu coração para essa noite estudar os salmos, eu só estou passando assim para você entender. Estava acontecendo com Jesus ali, que não era só ele ensanguentado, ele sofrendo fisicamente. O pior sofrimento não foi o físico. O pior sofrimento foi o sofrimento do pecado, das maldições e das enfermidades. O versículo 12 diz assim, ó: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Se você for para os evangelhos, não tem touro lá, não tem leão. E o Salmo também 22 fala de cães, fala desses três animais. Jesus está orando na cruz essas orações aqui, e está acontecendo isso, touro, leão e cães. Só que se você for para Mateus, Marcos, Lucas e João, em cima do monte, no Gólgota, no Calvário, não existe touro de Bazã. Bazã era uma região que era produtora, que criava esses touros. Não tem leão, não tem cães. Mas aqui o Salmo 22 diz que Jesus está dizendo assim: touros me cercam, fortes touros, leões rugem, cães querem me devorar. Falando do mundo espiritual, falando dos demônios. Touro, forte, leão, autoridade, cães, destruidores. Ou seja, pense bem, 1/3 de demônios caiu do céu. Cristo está lá na cruz, irmão. É o evento dos eventos. Você acha que tinha algum demônio espalhado em outro lugar da terra no dia que Cristo está na cruz? Não, não tinha nenhum demônio em nenhum outro lugar. No Império Romano inteiro se esvaziou de demônios. Todos os demônios foram ali para aquele monte, para o Gólgota. Então Jesus, os evangelhos não mostram isso. E Jesus está orando dizendo: os touros estão aqui, os leões estão rugindo aqui, os cães estão querendo comer a minha carne.
Veja, Jesus está sozinho ali. Então ele diz: eu sou um verme, eu sou vergonha. Por que Jesus está dizendo assim: eu sou um verme, eu sou a vergonha, eu me derreto como água, meus ossos se desconjuntam? Isaías diz: as pessoas olhavam, passavam e maniavam a cabeça. O Evangelho diz isso também, que as pessoas sentiam nojo. Era um nojo ver aquele homem, porque ele não estava mais em figura de homem. A gente vê o quadro, a gente vê Jesus ali, né, só com sangue. Não é aquilo, aquilo é o físico. Jesus estava desconfigurado, completamente, nu, pelado, vergonha, opróbrio. Veja que ele diz assim: eu sou opróbrio, eu sou a vergonha, porque os que eram crucificados eram colocados, expostos à vergonha máxima da nudez. Agora, eu queria que você fosse entendendo as coisas. Jesus é um verme na cruz, Jesus está rodeado de demônios, seu corpo e seu rosto se desconfigurou, né? Isaías fala isso. Agora eu queria que você fosse para o Novo Testamento, para a gente poder entender, né? A gente poder entender o que está acontecendo com Jesus. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Glória a Deus por essa obra da cruz, porque eu não suportaria, nós não suportamos. Veja, quando o demônio nos oprime, quantas pessoas chegam na igreja aqui oprimida pelo demônio, a gente vê o rosto da pessoa, meu Deus, a gente fica com compaixão. Agora o nosso Cristo ali, todo o inferno está ali. Quando alguém está debaixo de uma maldição, a pessoa está vivendo ali todas as maldições. Quando a pessoa está debaixo do pecado, uma condenação, a culpa, o jugo. Quando a pessoa está doente, tudo está em Cristo. Então o corpo e o rosto dele se transfiguram. Aí o 2 Coríntios 5, 21 vai nos dizer o porquê. Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, glória a Deus, o nosso Senhor não conheceu o pecado, por isso Ele é o Salvador. Ele o fez pecado por nós. Olha só. Ele fica mole, se transforma, não parece mais um homem ali, de tanto que o corpo dele, os ossos se desconjuntaram. Já não é mais um esqueleto normal, é um esqueleto diferente, desconjuntou. O que é isso? A aparência dele, um homem tão bonito, tão lindo, invejado por aquilo que falava, pela beleza dele, pelo poder que ele tinha. Agora é um homem completamente desconfigurado, porque ele se fez pecado por nós. Glória a Deus por isso. Sabe, ninguém nunca viu o pecado, mas quem passava naquela sexta-feira, perto do Gólgota, subia um pouco o Gólgota e via aquele homem crucificado, eles podiam ver a imagem, a semelhança do pecado. Jesus se transfigurou na imagem do pecado. Deus o fez pecado por nós. Glória a Deus. Aí diz aqui, ó, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus nunca conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Nós nunca tínhamos conhecido a justiça, mas Jesus se fez justiça por nós. Glória a Deus. Agora tem muito mais. Por que esse homem está falando, eu sou um verme? Veja, Jesus dizia assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Jesus só tinha palavras assim dele mesmo, eu e o Pai somos um. Agora na cruz não, na cruz ele está dizendo assim, eu sou um verme, eu nem homem sou,
porque ele não era mais um homem. O esqueleto, a estrutura do corpo dele se modificou, o rosto se modificou, ele tomou o aspecto da imagem e semelhança do pecado. E mais, eu queria que você fosse para Gálatas. Você que tem a Bíblia aí comigo, glória a Deus. Eu queria me fazer entendido, por isso estou falando devagar. Gálatas 3:13, glória a Deus, aleluias. Gálatas 3:13. O que está acontecendo do meio-dia às 3? Veja, se você ler os evangelhos, você vai ver que do meio-dia às 3 houve trevas sobre a face da terra. Foi uma noite, meio-dia virou meia-noite, naquela sexta-feira em que Cristo estava ali sendo crucificado. Meio-dia, que é a hora do maior brilho do sol, se tornou meia-noite, porque foi o tempo de trevas, escuridão. Todos os demônios estavam ali, o pecado estava ali. Virou noite, foi o único dia que virou noite. Sabe por quê, irmãos? Porque era a nossa noite, era a tua escuridão. Ele tomou sobre si a nossa noite, para que pudéssemos viver no seu dia, na sua luz, sua luz do mundo. Gálatas 3:13 diz assim, ó, aleluias. Eu queria que você tivesse realidade desse Cristo, dessa obra. Cristo nos resgatou da maldição da lei, glória a Deus, Ele é um resgate. Essa palavra resgate significa redenção, foi um resgate. Ele nos resgatou, Ele nos tirou da maldição da lei. Como Ele fez isso? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, glória a Deus. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então como que Ele nos resgata? Nos tirando assim, você está livre, eu te tiro daqui dessa maldição, te coloco aqui na bênção. Não, Ele tomou, Ele se fez a maldição. Ou seja, lá naquela cruz, a maldição veio sobre Ele, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito de Deus, Cristo é um maldito. Agora Cristo está dizendo, eu sou um verme, eu sou uma vergonha, eu sou um maldito. Cristo está dizendo, eu sou um maldito, porque toda maldição, o pecado e a maldição caindo num homem só, tudo de uma vez. Então, eu quero que você volte para o Salmo 22. Salmo 22. É o salmo messiânico, é o salmo da cruz. Salmo 22, glória a Deus, por essa obra de Cristo, porque era o meu pecado, era a minha doença e era a minha maldição. Vocês viram, irmãos, como é uma blasfêmia? Você dizer assim, deve ter alguma maldição na minha vida. Você está dizendo, Cristo, que se fez maldição por você, não levou sua maldição. Não levou. Veja que as profecias desses profetas têm uma maldição na sua vida. Porque daí eles podem falar assim, dá uma oferta aqui para quebrar a maldição. É uma blasfêmia isso. Porque Cristo se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ter a bênção de Abraão. Nós somos abençoados, irmãos, com todas as bênçãos do Senhor. Olha só o que diz o Salmo 1, o Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, está acontecendo comigo? Queria que você fosse para o Mateus, Evangelho de Mateus.
Mateus capítulo 26, meus irmãos. Versículo 47. Mateus 27, desculpa. Mateus 27, 46. O 45 diz assim, Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, do meio-dia às 3, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Então Cristo está orando o Salmo 22. Veja, o que separa a gente de Deus? O pecado. Se tem pecado, tem separação. Agora, Cristo se fez pecado. Se fez o pecado. E Cristo sempre orou e Deus respondia na hora. Agora Jesus lá naquela cruz está orando e cadê a resposta? Cristo sempre teve comunhão com Deus. De repente ele percebe que ele está sozinho. Ele olha e fala assim, mas espera aí, eu não estou mais percebendo a presença do Pai em mim. Cristo sempre foi abençoado. Mas agora aqui na cruz, ele é amaldiçoado. Então ele começa a orar desesperadamente. O Salmo 22 é um desespero. Veja, não é um teatro. Não é uma encenação do Pai, o Filho e o diabo, o pecado, a maldição e as doenças. É de fato algo verdadeiro que está acontecendo, ao ponto de Cristo dizer assim: eu estou desamparado. Deus abandonou Jesus. Aleluia. Deus abandonou Jesus. Porque Jesus estava com o nosso pecado. Agora veja que Jesus nunca disse a respeito do Pai, Deus. Jesus nunca chamou Deus de Deus. Sempre Deus de Pai. Agora aqui na cruz não. Aqui na cruz ele não é mais o Filho. Ele se fez o pecado. Ele não tem o pecado, mas ele se fez o pecado. Ele não tem a maldição, mas ele se fez maldição. Ele não tem doença, mas a doença está sobre ele. Então ele não consegue mais ver o Pai como Pai, porque ele está no meu lugar, no teu lugar. E nós, sem o Espírito de Deus, nós conseguimos chegar a esse nível apenas, de chamar o Criador de Deus. Então ele está dizendo, Deus meu, ele não consegue mais dizer Pai, porque ele perdeu a comunhão, porque ele está indo onde Adão caiu. Agora, irmãos, se você voltar aí no capítulo 26, eu queria que você fosse para Mateus 26, glória a Deus. No verso 39, na quinta-feira aqui, quinta-feira à noite, Jesus está quase para ser preso, ele está no Getsemane. Aleluias, aleluias, por entender a obra de Cristo, por levantar o altar, por voltar à cruz. A igreja não está vivendo nas suas obras, porque nós não temos obras, irmãos, nós não prestamos. Nós vivemos na obra de Cristo na cruz. Ele levou sobre si. Olha só o que diz. 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Glória a Deus.
no Getsemane, na última oração antes da cruz, antes de ser preso, Jesus, ele vê o cálice, e ele vê o que tem dentro do cálice. Ele vai ter que tomar esse cálice para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Então o Pai mostra para ele antes dele tomar o cálice, e o Pai diz assim: esse aqui é o cálice. Não é só a cruz, você não vai carregar uma cruz de 150 quilos. Não é isso, todo mundo faz isso. Outros homens que eram crucificados carregavam a cruz também, não é isso que vai acontecer. Você não vai levar 40 chibatadas de um chicote que tem 10 pontas com ossos na ponta, não é só isso. Eu vou te mostrar o que ninguém vai ver, só você vai ver. Vou te mostrar o cálice. Você vai olhar dentro dele e você vai ver se você quer ou não bebê-lo. Então, quando Cristo olha para dentro do cálice, não tem o vinho da alegria ali, tem a ira. É o cálice da ira. Ali dentro, Jesus vê a maldição, as doenças, o pecado. E ele tem que beber isso. Dentro do cálice ele vê que ele vai se separar do Pai. Ele nunca se separou do Pai, desde os tempos eternos. Ele nunca se separou do Pai, mas quando ele olha para o cálice, ele vê doença, maldição, sofrimentos físicos normais. Jesus nunca teve medo de sofrer fisicamente. Jesus nunca afinou de apanhar de chicote. Isso aí é o mínimo para Jesus. Mas quando Jesus viu que ele ia se separar do Pai, que o Salmo 22 ia se cumprir, meu Deus, por que o Senhor vai me abandonar? Quando ele viu que Deus ia o abandonar, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Era errado o que ele estava pedindo Jesus? Não. Tinha pecado na oração de Jesus, a vontade de Jesus era ímpia, era pecadora a vontade dele? Não, era uma vontade santa. Mas se Jesus não bebe o cálice, eu não sou salvo. Você não é salvo. Meu nome não ia estar no livro da vida. Teu nome não ia estar no livro da vida. Então ele disse: mas faz a tua vontade. E a vontade de Deus é que Jesus bebesse o cálice. Era essa a guerra do Getsemane. E quando ele foi respondido por Deus, e Deus disse para ele: você tem que beber o cálice. Ele suou sangue. Irmãos, eu não sei se vocês entendem o que é, os demônios estão ao redor todos, você sozinho. Eu não sei se vocês entendem o que é ter a AIDS, o que é ter o coronavírus, a gripe, a enxaqueca, os problemas cardíacos, tudo em você. 3 horas, você viver com tudo isso. Você ter toda a maldição da terra em você. A maldição do solo, a maldição dos homens, a maldição de Adão, a maldição da lei, tudo em você. E Deus tem que te deixar. Você tem que viver sozinho. Você tem que passar por esse vale da sombra da morte. Salmo 23 é outro exemplo de Cristo. Você tem que passar por esse vale da sombra da morte sozinho. Deus, o Pai, não pode passar com você. Ele suou sangue. Qual de nós não suaríamos? Talvez nós nem iríamos à cruz, nós morreríamos ali no Getsemane. Só de saber o que ia acontecer conosco, nós morreríamos ali só de saber. Aleluias. Glória a Deus. Porque Cristo bebeu o cálice da ira, para que nós pudéssemos beber o cálice do Espírito Santo de Deus. Porque Cristo tomou o nosso lugar. Agora eu queria que você voltasse para Isaías. Isaías, que nós estamos fazendo a ligação aqui. 53. Você voltasse para Isaías 53. Diz assim, né, o versículo número 3 aqui, né? Era desprezado. Como não desprezar? Um homem que não tem mais a forma de um homem, tem a forma do pecado, está desconjuntado.
o corpo caiu, seu líquido sumiu do corpo, ele virou um bicho, ele virou a forma do pecado. Como não desprezar? O mais rejeitado entre os homens, como não rejeitar? Se eu estivesse no Gólgota, olhando Jesus, eu o rejeitaria. Qualquer um de nós rejeitaria. Homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Vejam, muito aquele homem na cruz, tem que esconder o rosto, meu Deus, porque é nojento. Irmãos, parece que eu estou fazendo um pecado aqui, mas eu não estou. Cristo é nojento na cruz, é nojento, dá ânsia de vômito olhar para Ele, é detestável, é horrível, é fédico, é moscas que estão ali, sentando naquele homem. Meu Deus, nenhum de nós poderíamos ver aquilo e fazer ao contrário do que os homens faziam, virar o rosto. Irmãos, outro dia a irmã mandou uma foto para mim de um homem que está com uma ferida na cabeça, aqui. Irmão, eu olhei aquela foto, e eu apaguei aquela foto, porque é muito feio, é um sentimento de misericórdia, mas nós não temos preparo. Agora você imagina Jesus, com toda a sorte de maldições, todo tipo de doença, o pecado original, os pecados praticados, os de antes dele, os dos homens do Antigo Testamento, os do tempo dele, e os nossos foram colocados nele. Não tem como você olhar para um homem desse e não rejeitar, e não dar ânsia de vômito. Glória a Deus por essa obra, glória a Deus por esse Senhor, glória a Deus por esse amor, porque isso é amor, porque Ele era santo, perfeito, imaculado, pleno, absoluto. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E aí, meu irmão, eu queria que você tivesse realidade disso aqui. Eu quero que você tenha a realidade da palavra, que não seja só uma informação teórica nos seus ouvidos, mas que seja tão verdadeiro isso, a ponto de você ser beneficiado por aquilo que Cristo fez. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, glória a Deus por isso, e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluias. Ele tomou. Você pode dar um glória a Deus por isso? As nossas enfermidades. Você sabe que é tomar, né? Você sabe que a doença está ali. Não foi assim, não coloque em mim. Não, Ele tomou sobre si. Ele simplesmente colocou sobre si as nossas enfermidades. E é por isso, irmão, que Cristo tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Ele tomou sobre si. É que eu e você não devemos aceitar doenças no nosso corpo, porque Cristo esteve doente no nosso lugar. Cristo esteve enfermo com a nossa enfermidade. Meus irmãos, se eu fosse aceitar todas as doenças que já vieram sobre a minha vida, eu seria o homem mais doente dessa igreja, o homem mais enfermo dessa igreja, o que tomaria mais remédios nessa igreja. Talvez eu diria assim: peraí, irmão, deu 9 horas, está na hora de eu tomar meu comprimido. Mas glória a Deus, irmão, por esse versículo aqui, porque esse versículo me salvou, porque esse versículo me salva todo o tempo, porque o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, o Senhor levou sobre si as minhas dores, levou sobre si nossas doenças. Sabe, isso veio sobre mim, sobre a minha vida toda, ao ponto de eu desenvolver uma frase que veio pelo Espírito Santo na minha boca uma vez.
essa doença que está sobre mim não tem autoridade, autorização para estar sobre mim, porque ela esteve sobre Cristo. E eu me lembro de falar isso aqui, andando aqui com um problema que eu estava no rosto uma vez. Meu Deus, e quando eu disse isso, me saltou uma alegria dentro de mim tão grande, só porque eu disse, essa doença não tem autorização para estar sobre mim, porque ela esteve sobre o Filho de Deus. Irmão, mas me deu uma alegria, porque ali eu soube que eu estava curado. Eu estava curado. Eu continuei com o problema no rosto por 10 dias ainda, mas eu sabia que eu já estava curado, porque aquela doença não tinha autoridade, autorização, legalização para estar sobre mim, porque ela esteve sobre o Filho de Deus, porque Cristo ficou doente no meu lugar, para que eu pudesse ter a saúde que Ele tinha. É isso que você tem que crer. Não é ter dó de Jesus, tadinho dele, coitadinho dele. Nossa, se eu estivesse lá, eu bateria naquele soldado, eu bateria naquele fariseu, eu bateria naquele saduceu. Não, não é isso, porque ele não estava fazendo por ele. Oh, glória a Deus! Ele estava fazendo por nós. Ele estava levando nossa doença, nossa dor, a nossa enfermidade. Oh, glória a Deus! Você não deve aceitar doença sobre você. Pastor, você não sabe como que é. O Filho de Deus sabe. O Filho de Deus sabe. Eu não aceito ter doenças. Eu luto com elas. Estou lutando com elas até hoje, irmãos. Com algumas que vêm às vezes. Que vêm, né? Mas elas não podem ficar. Elas não vão ficar. Não podem ficar. Elas não podem. Ah, por que não pode? Porque você é bravo, porque você tem fé, porque você tem coragem, porque você ora muito, porque você paga um preço. Não, irmão, elas não podem ficar, porque elas estiveram em Jesus Cristo. Jesus carregou, tomou, Ele tomou. Gente, está escrito aqui, certamente, ou verdadeiramente, Ele tomou sobre si. Será que Ele esqueceu alguma? Eu lembro que no tempo do coronavírus as pessoas falavam, tem que tomar muito cuidado, pastor, porque essa doença, e eu falava assim, será que Jesus esqueceu o coronavírus, de levar sobre si o corona? Não, Ele não esqueceu, é nós que esquecemos, que Ele é o nosso Salvador, por completo, espírito, alma e corpo, nós esquecemos disso, às vezes nós confiamos mais nos médicos, mais nas notícias, mas nós deveríamos colocar nossa plena confiança na verdade. Certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, para não ter conversa, irmão. Pastor, mas é enfermidade, tem Bíblias que está doenças. Que enfermidades e doenças fala de algo físico, de algo espiritual. Não importa se é físico, não importa se é espiritual. Ele tomou para si, é meu agora. Não será mais do Carlos, não será mais do João, não será mais da Maria, é meu agora, eu tomo sobre mim as doenças e as dores, eu carrego elas, para que esse povo tenha saúde. É o que Pedro disse para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, aleluia. Agora ele está lá enfermo, doente, com a caracterização do pecado, da maldição, ele está tomando o cálice da ira de Deus, ele suou sangue para não acontecer isso, mas teve que acontecer, está ali rodeado de demônios de toda a espécie, Lúcifer, principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, cães, bois, touros, leões, está sobre ele tudo. E eu não acreio nisso. Quem deu crédito? Olha só o primeiro versículo, como faz sentido agora. Quem deu crédito a essa pregação? Para quem se revelou o poder dessa obra? Versículo 5, nós vamos orar aqui agora. Mas ele foi traspassado. Ele foi traspassado, aqui tem o sentido de profanado. Pelas nossas transgressões, glória a Deus.
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Glória a Deus. Ele foi profanado, ele foi ultrajado por causa das nossas transgressões, dos nossos erros. Ele foi moído, pisado, batido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aleluias, castigo sobre ele que nos traz a paz, paz sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Irmão, cristão que não tem paz, não tem Deus, não tem Cristo. Se um cristão não tem paz, ele não tem Cristo, porque está dizendo aqui, o castigo que nos trouxe essa paz estava sobre ele. E aí, glória a Deus por esse texto, glória a Deus por esse versículo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que quer dizer isso? Pelos seus machucados fomos sarados. 400 cortes, 400 sulcos, 400 buracos, nas costas, nas pernas, na cabeça, no abdômen, na barriga, nas coxas, 400 cortes, 40 vezes 10, 400 cortes. Cada um desses cortes foi colocado lá dentro, nossas doenças, nossos pecados, nossas maldições. Então Isaías diz assim, de uma maneira que ele viu extraordinária: por suas doenças, por suas feridas, pelos buracos no seu corpo, fomos sarados. Estamos sarados, sarados, curados. Não seremos curados. Veja, pelas suas pisaduras fomos, sempre presente, sempre passado, quer dizer, fomos. Se amanhã você ler isso, fomos sarados. Aleluias. Fomos sarados, fomos curados. Ele é aflito, ele é ferido de Deus, ele é oprimido e nós temos paz. Ah, irmãos, essa é a realidade do altar. É o primeiro pilar da nossa vida para a gente ser uma igreja que vive o chamado de Deus. É estabelecer a cruz, a obra da cruz sobre a nossa vida. Glória a Deus. Porque você não está mais debaixo do pecado, porque ele esteve debaixo do pecado. Você não está debaixo mais de maldição, porque ele se tornou maldição. Você não está mais vivendo em doença, porque ele foi doente no teu lugar. Por suas pisaduras fomos sarados. Por suas pisaduras você está curado essa noite. Bom, você está ouvindo o evangelho vivo de Deus. É o evangelho isso aqui. Você viu, fui lá no Velho Testamento, mas eu preguei o evangelho. Porque o evangelho é a Bíblia toda. Por suas pisaduras fomos sarados. Você não é um verme mais, você não é mais um opróbrio, você não precisa mais viver debaixo de condenação. Jesus fez tudo isso por você. Você precisa levantar esse pilar na tua vida, esse altar na tua vida, viver por esse altar. O altar não é o seu coração, o altar é Cristo dentro do teu coração. O altar é Jesus em você, é a obra dele. Você não vive por você, você não vive por aquilo que acontece, você não vive por aquilo que você faz, você vive por aquilo que ele fez. Está pronto, você está curado. Sabe que hoje o Senhor libere essa palavra sobre nós, na nossa oração que a gente vai fazer. Pastor, eu tenho dor, tenho dores, tenho alguma doença física. Irmão, você não tem mais. Você não tem mais. Porque por suas pisaduras você foi sarado. Realidade, irmãos. É a realidade da verdade de Deus. Deus não quer a gente doente. Deus não quer a gente enfermo. Deus não quer a gente perturbado.
Deus quer a gente sarado, cheio de saúde do Espírito Santo, porque Ele ficou vazio naquela cruz. Então você não vai aceitar doença, e nós vamos fazer a oração aqui, e você vai sair daqui sarado. Pastor, nós vamos fazer oração e por causa da oração nós vamos ser curados? Não, não é por causa da oração, aí é obras, é por causa das suas pisaduras, é por causa da sua obra, é por causa da cruz, é por causa das 6 horas de Cristo na cruz, é por causa das 3 horas finais que Ele carregou. E eu termino a palavra com João 19:30, que diz: está consumado, está totalmente pago, tetelestai, foi pago, ou foi pago para a gente viver livre, foi pago para a gente viver sarado, foi pago para a gente viver em paz, foi pago para a gente viver o reino, foi pago para a gente viver o Espírito, foi pago. Eu não tenho que pagar, eu só tenho que entrar, e eu entro assim. Quem deu crédito a essa pregação? Quem que dá crédito a essa? E para quem é revelado esse braço do Senhor? Para nós, irmãos. Deus está dando para nós hoje aqui, crer nessa pregação e ser revelado esse braço forte do Senhor. A cruz é o braço forte do Senhor, essa obra tão maravilhosa, tão plena, tão perfeita, tão absoluta, tão completa, tão viva. Oh, glória a Deus.